Mateus 5,13, por favor. Só apenas um versículo. Posso ler? Os irmãos acompanham? Mas vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Pode se sentar, igreja? Iniciando, eu gostaria de dizer e convidar os irmãos a refletirem comigo sobre uma verdade muito importante do reino de Deus. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Até quando nós não escolhemos agir, também fazemos uma escolha. O silêncio também fala. A omissão também produz consequências. Quantas vezes nós decidimos ficar calados e o nosso silêncio também produz inúmeras consequências. Quando nós nos calamos, deixamos de falar exatamente o que Deus quer falar com as pessoas, nós deixamos de passar para frente exatamente o que Deus quer que a pessoa saiba. Daí então, deixamos exatamente com que as consequências venham da nossa omissão. Porque nós não estamos fazendo necessariamente o que Deus mandou nós fazermos. Amém? E talvez um dos maiores problemas da nossa geração seja exatamente esse. Qual? Muitos querem viver uma fé sem influência, sem posicionamento e sem impacto. Vivemos dias em que pessoas desejam carregar o nome cristão, mas sem afetar o ambiente ao nosso redor. Uma fé que não confronta, não preserva e muito menos transforma. Eu não sei se vocês já ouviram falar aqui de uma expressão chamada cristão nominal. Vocês já ouviram falar? É exatamente o antigo católico não praticante. O cristão nominal é a pessoa que se diz cristão, mas não ama Jesus Cristo porque ele não pratica exatamente o que Jesus Cristo mandou fazer, não vive exatamente o que Jesus mandou fazer e muito menos não caminha com a verdade e muito menos caminha na verdade. Amém? Depois eu deixo para os irmãos pesquisarem aí, tem alguns dados interessantes sobre essa questão. Mas quando olhamos para as palavras de Jesus em Mateus 5,13, percebemos que Cristo nunca chamou os seus discípulos para uma vida indiferente. Pelo contrário, Jesus declara: vocês são sal. Vou repetir mais uma vez: vocês são sal. E tem que fazer a diferença por onde vocês forem. Se não for isso, vocês estão sendo um sal totalmente sem sabor. E para que presta esse sal, assim como nós lemos? Amém? Essa afirmação possui um peso dentro do contexto da época. O sal era algo extremamente valioso e necessário. Ele preservava os alimentos em um tempo sem refrigeração. Imaginem, os adolescentes dessa época, agora, atualmente, não existia geladeira até algum tempo atrás, né? Eu não peguei essa etapa não, a minha etapa já tinha geladeira. Mas, por exemplo, na época da minha avó, não tinha geladeira. E como é que ela fazia para poder preservar as coisas? Ela utilizava sal na carne, para poder fazer com que ela se mantivesse mais tempo boa. Dava sabor e até possuía um valor econômico, sendo usado em negociações e pagamentos. Então Jesus chama os discípulos de sal. Ele está dizendo que eles pertencem ao reino e deveriam influenciar tudo ao seu redor. O sal impede a deterioração,
O sal altera o ambiente onde ele entra. O sal não existe para permanecer isolado, mas para cumprir sua função. E agora eu quero chamar os irmãos a um entendimento. Se eu tenho um sal num pote, lá naquele frasquinho lá onde eu guardo na minha casa, e eu não utilizar o meu sal, de que ele vai prestar? Não vai ter serventia nenhuma, porque ele não está sendo colocado aonde exatamente ele deveria de ser colocado. Mas também é interessante porque o sal ele tem que ser equilibrado. Eu tenho que prestar atenção exatamente na proporção, porque senão eu posso ocasionar um problema de pressão alta nos meus irmãos, né? Jesus mostra que o discípulo verdadeiro não vive apenas para ocupar espaço, assim como o sal no pote, mas deve preservar valores, revelar caráter de Deus e impactar uma geração em decomposição espiritual. Não é isso que estamos vivendo? Uma degradação do ser humano? Pessoas que não se entendem mais como são, como Deus as fez. Pessoas que têm inúmeras perguntas e as suas perguntas são respondidas, não são. Eles buscam mais perguntas e fazem mais perguntas e fazem mais perguntas porque eles não conhecem a verdade, não conhecem o autor da vida, não são influenciados, ou melhor dizendo, não deixaram com que a influência do sal, a influência do evangelho chegue na vida deles. Não deixaram com que o evangelho transformasse a vida deles. Por isso, essa geração está vivendo exatamente assim. E é interessante perceber o momento em que Jesus fala isso, pois ele vinha de acontecimentos marcantes: seu batismo, sua tentação no deserto e a chamada dos seus primeiros discípulos. Ou seja, antes de falar sobre a influência, Jesus já havia estabelecido um padrão de transformação, aprovação e chamado. Então, quando Cristo diz que vocês são o sal da terra, ele não está fazendo uma comparação simples e poética. Ele está definindo a identidade e missão daqueles que foram alcançados pelo seu reino. Sendo assim, vocês são sal. Sendo assim, vocês têm o dever de influenciar as pessoas por onde quer que vocês passarem. Onde quer que vocês passarem, tem que ser diferente, porque o Espírito Santo de Deus que está com vocês tem que fazer a transformação por onde vocês passarem. Sendo assim, meus irmãos, eu convoco vocês a entenderem um pouco mais. E é legal pensarmos no contexto histórico, porque dentro do contexto histórico, o sal tinha um valor antisséptico. Não sei se vocês já sabiam disso, e pesquisando a gente consegue observar algumas coisas mais. Por causa das suas proporções propriedades naturais, ele ajudava a combater o combate de proliferação de bactérias e era utilizado em processos de limpeza, conservação e tratamento de algumas feridas. Embora o conhecimento científico da época fosse limitado, as pessoas percebiam na prática que o sal ajudava a impedir contaminações e retardava a deterioração. Você tem o dever de evitar a putrefação da sociedade onde você está inserido. Nós temos o dever de fazer exatamente isso, irmãos. Nós temos que fazer exatamente o que nosso mestre mandou nos fazer, que é salgar, que é dar o limite, mostrar para a sociedade que a forma como eles estão fazendo, como estão vivendo, eles estão rumando para a destruição. Eles não estão vivendo um padrão exatamente bíblico, um padrão ao qual o nosso Senhor Jesus deixou para nós. E é triste ver pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que têm às vezes o nosso convívio de trabalho, família, tendo uma vivência totalmente contrário ao que Deus mandou fazer. Mas os irmãos são sal. Para
impedir a proliferação da bactéria do pecado, irmãos. O pecado é um vírus que faz com que a humanidade se afaste a cada vez mais de Deus. A cada vez mais que o pecado ele entra na vida da pessoa, essa pessoa cada vez mais ela se afasta do que Deus deseja para a vida delas, do propósito que Deus quer para a vida delas. Preserva alimentos, assim como eu falei, eu contei a história da minha avó, que antigamente ela pegava a carninha dela lá e jogava um pouquinho de sal em cima e aquela carne durava muito mais tempo. Por quê? As propriedades do sal fazem com que aquela carne durasse muito mais tempo, podendo evitar a putrefação dos alimentos. Amém? Confere o sabor. Eu acho essa parte extremamente interessante, porque eu tenho um amigo que é chefe de cozinha, e ele, quando eu falava dar sabor, ele me corrigia falando assim, não dá, ele confere sabor. Aí eu achei extraordinária a fala dele, porque uma coisa é dar, outra confere. Se eu vou conferir, quer dizer que eu estou empregando o melhor do sal naquele alimento. E será que nós estamos empregando o nosso melhor no que Deus mandou nós fazermos? Será que eu, como jovem, como adolescente, como pai, tenho feito exatamente, tenho definido exatamente, tenho conferido sabor ao mundo e ao lugar onde eu estou? Será que eu tenho deixado Deus me usar, o Espírito Santo falar através de mim, conferindo o sabor por onde quer que eu passar? Como eu falei para vocês também com relação ao valor econômico. O sal antigamente, para os irmãos que não sabem, ele era utilizado também como moeda de troca. Daí vem o termo chamado salário. O termo salário vem daí, utilizado dessa forma. E é tão lindo ver como Jesus ele pegava as coisas simples para explicar uma coisa muito mais profunda e espiritual. Nós observamos que Jesus ele pegava verdades profundas e simplificava para que o povo entendesse exatamente o que ele queria dizer. Porque ao passo que ele falava, as pessoas entendiam, mas não por causa da verbosidade de Jesus, mas sim pela sua simplicidade. Nós temos então que aprender com Jesus e sermos simples no falar, porque assim as pessoas vão entender exatamente o que ele quer falar conosco. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele mostra que os discípulos devem influenciar o mundo ao seu redor. O discípulo preserva valores espirituais em um mundo em deterioração moral. Observamos que o mundo está em decadência. Observamos que, seja na escola, seja no trabalho, seja onde quer que nós passamos, nós observamos que o mundo ele está totalmente diferente de alguns anos atrás, algumas questões. Mas vocês observem que as problemáticas, as nuances, as coisas que o mundo tem feito para principalmente impactar e influenciar a vida dos nossos jovens, parece que estão muito mais constantes. E o tempo todo. Pensem, jovens, se existe uma facilidade de eu me afastar do Evangelho, eu tenho que pensar e correr o mais próximo para o Evangelho, o mais rápido possível, para fazer com que que o Evangelho preserve exatamente tudo de bom que há dentro de mim. E eu não posso deixar que o pecado entre e contamine o meu ser. Através do sal, que também é a palavra de Deus, vai fazer com que os irmãos, os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, todas as faixas etárias dos irmãos possam entender e perceber que o pecado é um grande problema para a nossa vida e faz com que nós tenhamos atitudes perversas, ruins, mas... E quando Jesus fala sobre
a verdade do sal, que o sal ele deve preservar valores, é porque necessariamente valores têm sido quebrados. Observamos como está a sociedade atualmente. Se formos parar para ver o que tem acontecido atualmente, nós vamos ver que tem acontecido coisas horrendas na humanidade, situações complicadíssimas, situações que não são exatamente o que Deus quer para com o povo. Quando Jesus diz sal da terra, ele mostra que o discípulo deve influenciar o mundo ao seu redor. O discípulo deve preservar valores espirituais em um mundo deteriorado. O discípulo deve levar o sabor da esperança, da graça, da verdade e do testemunho vivo. Porque através dessas 4 situações, desses 4 itens, nós conseguimos fazer a diferença no mundo. Além de preservar e dar sabor, o sal também possui grande valor econômico, como eu já tinha dito. Isso nos ajuda a entender ainda mais a profundidade da fala de Jesus, quando ele declara: vocês são sal da terra. Também está mostrando o valor e a importância dos discípulos do mundo. O sal era precioso, necessário e influente. Assim, também deveria ser a vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. Quem pertence ao reino de Deus é extremamente precioso. Quem pertence ao reino de Deus, ele tem o dever de modificar o lugar onde está. Quem pertence ao reino de Deus tem um valor inestimado. Um valor que não dá para ser comprado. Um valor que não dá para ser posto. Porque nós falamos de verdades eternas e não de mentiras transitórias, que é como o mundo tem feito. O mundo tem se apegado a mentiras transitórias. Mentiras que agora é uma, daqui a pouco eu fundamento uma outra mentira, e fundamento outra mentira, e vou fundamentando outra mentira, mas o mundo, ele detesta a verdade, porque a verdade aponta na cara dele e mostra que ele está errando. Sendo assim, irmão, vocês têm um valor inestimável. O valor de vocês é extremamente maravilhoso. Jesus continua o sermão e faz uma advertência. Se o sal perder o sabor, Jesus continua o sermão e diz que existia um sal que não tinha as propriedades. Ele continuava com a aparência de sal. Ele podia até estar no potinho, lembra que eu falei? Ele tinha a cor branca. Mas o mais importante ele não fazia, que era salgar. Daí nós temos que fazer uma autoanálise. E essa autoanálise tem que vir, e eu tenho que entender se eu estou influenciando as pessoas por onde eu passo, ou se eu estou vivendo o novo normal. Se a minha vida é um novo normal. Eu sou um sal que não salga, eu sou um sal que tanto faz, eu sou um sal que não tenho necessidade de entrar em problemas. Quando eu falo problemas, não estou dizendo em discussões desnecessárias, mas sim de mostrar, preservar o valor, conferir o sabor. Não foi isso que eu falei? E é exatamente isso. Nós temos que prestar atenção, porque se nós nos compararmos ao mundo, se nós começarmos a andar como o mundo anda, nós não temos mais parte com o Senhor Jesus. E isso é extremamente preocupante, meus irmãos. Nós devemos nos apegar com a palavra de Deus e entender exatamente o que Ele quer falar conosco, para que a partir daí eu possa ser um verdadeiro sal, conferir sabor, acabar com o vírus do pecado, porque o Espírito Santo que está em mim vai me usar para conferir sabor.
E é interessante que esse sal, ele tem aparência de sal, mas já não cumpre a sua função. Existe uma fé, porém com aparência religiosidade. E muitas das vezes acontece isso. Às vezes eu tô assim, se eu não prestar atenção, se eu não me focar exatamente no que Deus quer que eu faça, eu vou estar vivendo uma religiosidade. E é interessante a gente não viver isso. Prestar atenção para que essa religiosidade não entre no meu coração e não faça morada. Para que eu não viva exatamente o que o sal de verdade deve ser. Sem influência, sem essência e, pasmem, sem testemunho. Vocês já observaram pessoas que, como eu falei, dos cristãos nominais, porque pro pessoal do mundo, todo cristão que fala que é cristão, concordam? Sim ou não? Concordam, né? Mas esse cristão que não tem testemunho, ele vai trazer um grande problema, porque as pessoas vão dizer que todo cristão é assim, e todo cristão não é assim. Todo cristão é um cristão de verdade, todo cristão ama o Senhor, todo cristão ama necessariamente a palavra de Deus, e todo cristão busca andar em santidade. Todo cristão entende quem é o seu Senhor. Todo cristão entende quem é o seu Senhor e ele vive para Ele. Porque Ele o representa. Ele representa o reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Não é isso que 2 Coríntios 5:20 diz? Que somos embaixadores da parte de Cristo. Então nós representamos Jesus Cristo aqui na terra. Sendo representantes de Jesus Cristo aqui na terra, nós temos que ser sal. Sendo sal, nós devemos impactar as pessoas por onde quer que nós andemos. Nós temos que ser diferentes dessas pessoas que se dizem cristãos e que não são. Pessoas que dizem ser cristãos e vivem de uma forma totalmente distinta do que Deus mandou viver. Não foi chamado para viver de forma neutra ou escondida. Quem pertence ao reino inevitavelmente impacta o ambiente onde ele está. Ah, mas eu sou muito novo, Glauber. Mas quem é sal de verdade confere sabor. Quem é sal de verdade é extremamente valoroso. Quem é sal de verdade evita a putrefação, não deixa nada ficar podre. Lembra que eu falei? Não tinha geladeira, aí jogava o sal para fazer com que a carne durasse mais tempo. Lembram disso? Todo mundo pegou aí? Gostaria de fazer 13 pequenas aplicações. Como discípulos, precisamos preservar valores. Se atentem à realidade que estamos vivendo. Não existe certo ou errado. Vocês já viram isso? Não existe mais certo ou errado. Se você disser que está certo, a pessoa diz que está errado. E se você disser que está errado, a pessoa vai dizer que está certo. A gente está vivendo essa realidade. E qual é a nossa função? A nossa função como pai, como líder de adolescente, líder de juventude, é fazer o que Provérbios fala, que é para instruir a criança no caminho. Eu também sou líder lá na minha igreja, eu trabalho com um grupo específico na minha igreja de meninos. O André já ouviu, já falei bastante sobre esse trabalho pro André. O André já está cansado de ouvir, né? E eu falo com tanto amor desse trabalho, porque eu sou fruto desse trabalho. Se não fosse a ferramenta que Deus usou, eu não sei onde eu estaria. Porque se eu fosse me basear pelo que a minha família é, eu seria a mesma coisa. Mas o Espírito Santo usou um trabalho para fazer com que eu me achegasse perto dele, para que eu me aproximasse de Cristo, que eu me reconciliasse com Cristo. Sendo assim, nós como liderança na igreja, e quando eu falo liderança,
Você, irmão, que não é líder dos jovens, dos adolescentes, das crianças, vocês também lideram eles. Porque vocês têm o papel de direcionar essa nova geração. Porque não adianta eu falar, eu não vou enviar meu filho para a faculdade. Não, você tem que enviar ele para a faculdade. Porque lá ele vai conferir sabor. Lá ele vai demonstrar exatamente quem ele é. Porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E ao passo que você faz isso, você está ajudando a impactar toda uma geração. Pensem bem. Nós fundamentarmos bem os adolescentes, os jovens da nossa igreja. E esses jovens fazerem discípulos. E os jovens que foram discipulados fazerem discípulos. Dentro em breve nós teremos evangelizado muitas pessoas. Por causa de 5 crianças, por causa de 5 jovens. Porque nós focamos exatamente em algumas crianças, em alguns jovens. Lembrando que a sociedade diz que não existe certo e errado, e isso faz com que não haja mais valores, muito menos moralidade. Vocês observam as coisas que acontecem? Músicas, não estou falando que vocês ouvem não, porque às vezes a gente está passando por algum lugar e está tocando uma música e o que eu falo é: sangue de Jesus Cristo tem poder. Não é exatamente isso que a gente pensa? Que é tanta perturbação que aflige os ouvidinhos de nossas crianças e adolescentes. E a gente tem que estar alerta com relação a isso. Porque está entrando. E se nós não confrontarmos, não formos sal na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, eles vão sair daqui, eles vão sair lá da CIB e vão procurar fazer qualquer coisa, menos estar na casa de Deus. Tudo é relativo. Por isso padrões caíram em descrédito e ainda assim buscam respostas, só que não vão conseguir. Porque quem é a única verdade? Quem é a verdade? Quem é o caminho? E quem produz e confere a vida? Jesus Cristo. Por isso que eles não vão conseguir resposta. E é interessante que eu vim com essa camisa, ó. Somos a resposta para o Rio de Janeiro. Ó, que legal. Eu fiquei pensando com qual camisa que eu ia vir. Aí eu olhei essa camisa, pedi para minha esposa, aquela ali que eu vou usar agora. Vim com outras na minha cabeça. E eu lembrei exatamente porque necessariamente nós somos isso. Pastor, o Senhor é a resposta para onde o Senhor está implantado. Trabalho, casa, família, André, jovens, André e família, perdão, pastor e família também, jovens, adolescentes, vocês são a resposta para a geração que anseia por ouvir falar de Deus. E eu falo isso com tanta emoção, com tanta gratidão e com tanto amor, porque esse Deus, ele me tirou de um lugar de onde talvez eu não teria volta. Ele não deixou nem eu chegar nesse lugar, para falar a verdade. Porque ele me salvou, ele me encontrou quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu tenho 41 anos. E eu posso dizer que são 36 anos muito bem vividos. Porque o Senhor Jesus, ele tem sido fiel à minha vida e à minha família. E eu posso dizer, hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos dar continuidade? Às vezes a gente quer falar de, eu sou conservador, eu conservo, eu preservo. Eu sou conservador da moral e dos bons costumes. Porém, eu não preservo exatamente o que a Bíblia manda eu preservar. Isso é uma hipocrisia danada. Tem que prestar atenção nisso. Tem que conservar, eu tenho que preservar exatamente o que a Bíblia diz eu fazer.
Porque senão, eu não vou estar vivendo de uma forma correta. E aqui eu não estou julgando um lado ou julgando o outro. Eu estou dizendo exatamente o que a Bíblia é, de fato. Certo, pastor? Amém. Valores que devemos preservar. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, irmãos, rapidinho. Os valores que devemos preservar são os que aprendemos com a palavra de Deus, através do seu Filho. Pois ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como discípulos, precisamos, revelar o caráter de Deus. Como cristãos, devemos revelar o caráter de Deus. Deus é santo e nós estamos buscando a santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nossas atitudes têm que revelar, honrar a Deus num mundo que odeia a Deus. Revelar o caráter de Deus é algo que vai muito além de ir à igreja, cantar louvores ou viver uma liturgia. Revelar o caráter de Deus é dizer não ao pecado, é ser contrário a um sistema mundano, é amar assim como Jesus nos amou. Como discípulos, precisamos impactar uma geração em decomposição espiritual. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo aí, em Romanos 3:23, por favor? Podemos ler? O texto é o seguinte. Está projetado aqui? Podem ler, por favor? Algumas versões falam de destituídos, outras versões falam separados. Aí só que uma versão que vinha no manual onde eu trabalhava com os meus meninos lá na igreja, falava destituídos. E eu aqui na minha cabeça, o que eu vou fazer para fazer com que eles entendam o que é destituídos? Eu sempre fazia assim, ó. Estão separados da glória de Deus. A humanidade está separada da glória de Deus. A humanidade caminha para um abismo. A humanidade está em decomposição espiritual. A humanidade está literalmente afastada de Deus e por isso não consegue se reconciliar com Deus. E como discípulos de Jesus, temos a missão de impactar a todos que não conhecem a Deus, através do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5. Inclusive, 2 Coríntios 5:14 diz o seguinte: porque o amor de Cristo me constrange. É esse amor. É esse amor que quer fazer com que o mundo entenda. É esse amor que morreu pelo mundo, que está e insiste em viver afastado de Deus. É esse amor que busca a reconciliação e fez com que eu, um miserável pecador, entendesse que eu preciso
reconhecer Jesus como Salvador. Esse amor é quem nos transformou. É quem transformou você, igreja. É esse amor que fez com que nós que andávamos para um abismo, nós que estávamos separados de Deus, se reconciliassem com Ele. Concluindo, devemos apresentar diariamente as características de alguém que foi transformado. Como sal, temos que evitar a podridão no mundo, conservar valores, influenciar pessoas, mostrar nosso valor, conferir o sabor do Espírito Santo no mundo. E agora segue um conselho. Irmãos, não sejam neutros. Escolham um lugar. Preferencialmente, se eu puder gritar, se eu puder falar com eles, pastor, eu falo para os irmãos virem para cá. Se eu ainda não conheço a Jesus Cristo como Salvador, se eu tenho uma dificuldade, se eu não estou sendo um sal genuíno, se eu estou tendo dúvida no momento na escola, se no momento na escola, na faculdade, nos cursos, o que quer que seja, as palavras de muitas pessoas têm me influenciado, esse é o momento de você se reconciliar com Deus. Esse é o momento de você se tornar um genuíno sal, disposto a transformar uma geração, disposto a trazer transformação através do Espírito Santo que habita em você. Gostaria que nós ficássemos de pé. A gente pode cantar mais uma vez esse hino que nós cantamos? Só que eu gostaria que vocês cantassem da seguinte parte. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Gostaria de fazer um convite. Você que vive uma incerteza, você que não entendeu exatamente que você deve ser sal, você que não entendeu que você tem que influenciar uma geração, você que não entendeu que você tem que influenciar a sua família, seus filhos, vem aqui à frente, por favor. E agora você entendeu que você tem que viver essa vida, uma vida de influência, uma vida que vai ser usada através do Espírito Santo.
Uma vida que o Espírito Santo vai te usar para levar a palavra de Deus e você vai falar e as pessoas vão entender que o sal transforma, o sal modifica. Que vem aqui à frente quem entendeu isso. Vive uma inconstância espiritual. Ora é sal que confere sabor, ora você não tem sabor. Mas nesse momento você foi impactado com essa mensagem vinda através do Espírito Santo. Não vou nem pedir para você vir aqui à frente. Ore comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu quero te agradecer por essa palavra que veio de encontro ao meu coração, essa palavra que falou comigo, essa palavra que me fez entender que eu preciso ser sal, essa palavra que me fez entender que eu devo renunciar os manjares da Babilônia. Essa palavra que me fez entender que eu tenho que ser diferente onde quer que eu for. Pai, toma conta desses adolescentes, jovens, senhores. Toma conta dessa igreja, Pai. Quero pedir para que o Senhor possa estar abençoando a cada um nesse momento. Que eles possam de ser sal. E que a sua vivência, por onde quer que for, possa ser uma vivência de transformação através do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Deus. Isso é maravilhoso. Se eu fosse parar para perguntar para cada irmão aqui uma história, sabemos que o Senhor levou a cada um aqui de uma história tenebrosa, terrível. Porque o Senhor tem amor por nós, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos irmãos, mandar um abraço da Segunda Igreja Batista em Vera Fazenda para os irmãos. Deus abençoe. Eu fiquei extremamente feliz em conhecer os irmãos. Amém.